Aleluias. Abra a tua Bíblia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 30. Aleluias. Irmãos, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. O inimigo, por esses tempos, irmãos, ele investe muito em nossas vidas para poder nos paralisar, para poder nos parar. Mas maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que te chamou. E ele tem um grande projeto na tua vida. E Deus faz coisas que nós não entendemos na hora. Mas no final da situação nós vamos conseguir entender mais para frente o porquê Ele mudou o curso da história, o porquê Ele mudou a circunstância, a situação que estava na nossa frente. Ele acabou mudando a situação porque Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Por isso que nesta noite, irmãos, creia que o Senhor Jesus vai fazer grandes coisas na tua vida. Por mais que o inimigo se levante, por mais que ele tenta nos parar, nos paralisar, mas o Senhor Jesus, Ele me chamou, Ele te chamou, e Ele tem uma grande obra na minha e na tua vida. Aleluia! Deus é bom. Atos dos Apóstolos, todos acharam? Diz assim a partir do versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Uma passagem muito conhecida, que fala sobre Paulo e Silas na prisão. Mas o que me chamou a atenção, estava meditando nesta palavra hoje, e o que me chamou a atenção foi a situação do carcereiro e a situação de Paulo, irmãos. Porque se você pegar a palavra do Senhor, no comecinho, no finalzinho de Atos do capítulo 15, entre o versículo 40, 41, e já iniciando o capítulo 16, Paulo ele estava na sua segunda viagem missionária. E ele tinha feito um projeto das cidades da onde ele iria passar, visitando as congregações que ali tinha, pregando a palavra do Senhor, falando de Jesus. No propósito do coração dele, irmãos, ele iria para Síria e para Sicília, ele iria para Derbe e para Listra, ele iria para Frígida, na província da Galácia. Mas acontece que quando eles estavam indo para lá, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu parando para analisar essa palavra, eu falei: Senhor, nem sempre os nossos planos é os planos de Deus. Nem sempre aquilo que nós projetamos é aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Porque se nós pararmos aqui para analisar, Paulo e Silas, eles estavam fazendo um trajeto que eles se programaram para fazer. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Só que o Espírito Santo de Deus falou: não, você não vai por aí agora. Porque você foi até aí. Agora quem vai conduzir a viagem vai ser eu. Por isso que muitas das vezes nós podemos trazer para nós e nós achamos que o que nós estamos fazendo está bom. Mas vai chegar um momento na nossa vida, irmãos, que Deus vai falar: ei, peraí. Até aqui você caminhou, mas agora deixa comigo que quem vai conduzir a caminhada vai ser eu. Então confia no Senhor, irmão, porque é Ele que vai conduzir a minha e a tua caminhada. Porque por muitas das vezes a nossa caminhada ela é errada.
Nós falhamos, nós somos falhos e pecadores. E quando nós confiamos na nossa própria força, nós acabamos tropeçando e errando. Mas Paulo, ele tinha o coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ora, o homem que outrora perseguia os cristãos, matava, açoitava, prendia, agora ele é sensível ao coração, aos ouvidos, ao Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, que a vida do crente ele tem que ser dessa maneira, a vida do cristão. Nós temos que ser pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser pessoas, irmãos, com o nosso coração sensível ao toque do Espírito Santo de Deus, para poder entender aquilo que o Senhor Jesus quer conosco, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer fazer conosco. E foi dessa maneira. Paulo, num determinado momento, ele queria ir para a Frígida e para a Galáxia. Mas aqui diz na palavra que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, porque essa região ficava próximo da Ásia. E aí eles queriam ir para Mísia, Bítnia. Aí eles passaram por Mísia e foram para Troade. De Troade, Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão de um varão que estava na Macedônia, pedindo socorro, para que eles atravessassem e fossem para a Macedônia, para poder ajudá-los, que eles estavam necessitados de uma ajuda. E eu creio que nesta noite, irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Como Paulo teve aquela visão de um varão pedindo socorro ali na Macedônia, nós estamos assim todos os dias. Porque nós não conseguimos andar com as nossas próprias forças. Porque se nós andarmos, caminharmos com a nossa própria força, já falei aqui, nós tropeçamos. Mas quando nós pedimos ajuda para o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz a caminhos perfeitos. Ele nos conduz a caminhos que não nos levam à perdição, mas nos levam para a vida eterna. Aonde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto. Aonde o Senhor tem preparado, a palavra do Senhor diz que o Senhor tem preparado para nós o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e que nem chegou ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, é confiar piamente, com certeza no Senhor, sabendo que Ele pode todas as coisas e faz o impossível acontecer. Chegaram na Macedônia, na primeira cidade da Macedônia, Filipe. Chegaram ali na cidade de Filipe. Encontraram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Não vou me apegar nesse texto. Já era conhecedora da palavra do Senhor. Paulo pregou para ela ainda. Batizou ela. Foi cheia do Espírito Santo. Em determinado ponto, eles foram para a casa dessa mulher, porque essa mulher ficou tão maravilhada com o que Deus tinha, com o que ela viu na vida de Paulo. Essa mulher ficou tão maravilhada, que a palavra diz que Paulo falou que eles ficaram constrangidos de não ir para a casa dessa mulher. Eles tiveram que ir para a casa dessa mulher. E chegando na casa dessa mulher, eles começaram a procurar um lugar para a oração. E toda vez de manhã que eles levantavam para procurar um lugar para oração, via uma menina que tinha um espírito de revelação, de adivinhação. E toda hora que eles passavam por ela, ela ficava falando: lá vai o homem, verdadeiramente são homem de Deus. Lá vai o homem de Deus, esse verdadeiramente é um homem de Deus. O que eu entendo que essa palavra, irmãos, Paulo, a palavra diz que Paulo ele ficou irado com essa situação. Ele ficou nervoso com essa situação. E muitos aí, irmãos, recebem elogios, e eu quero falar para os irmãos: tomem cuidado com muito elogio. Porque o espírito de adivinhação que estava nessa mulher estava querendo erguer, levantar o ego deles. Se Paulo levasse aquilo para o coração: não, verdadeiramente eu sou um homem de Deus. Verdadeiramente eu busco, eu oro a Deus, eu busco a Deus, verdadeiramente eu sou um homem de Deus. A soberba dele ia lá para cima. Por isso que tem muitas pessoas na igreja, irmãos,
que a soberba fala mais alto. Porque ouve uma palavra, ouve um elogio aqui, ouve um outro elogio ali, ouve outro elogio ali, aquilo ali vai enchendo o ego, vai enchendo o ego, vai enchendo o ego. Daqui a pouco, irmãos, ele já não olha para ninguém, não fala com ninguém. O que ele faz sempre é melhor, tudo que ele coloca a mão é bom, do jeito que ele faz é o certo, não aceita a correção, porque o jeito que ele fez ele é o certo, então ele não vai aceitar a correção, porque o ego dele já está lá em cima. Então tome cuidado, irmãos, com muito elogio, com muito abracinho. É bom, mas nós temos que ter discernimento do Espírito Santo. E saber repreender na hora que vê que o negócio está vindo do maligno, tem que repreender como Paulo fez aqui. Ele chegou para aquela menina e falou: te repreende espírito de adivinhação, em nome de Jesus Cristo. E aquele espírito daquela menina foi embora. Aí as pessoas que estavam com ela, que ganhavam em cima desse trabalho que ela fazia, em cima desse espírito, ficaram bravos. Porque o espírito de adivinhação saiu e aí ela não conseguia mais adivinhar mais nada. E aí eles ficaram bravos. Aí foram reclamar com os maiorais. Falaram: olha, está vindo um pessoal aí com outras doutrinas e está nos atrapalhando. Aí chegou para os maiorais, o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, rasgaram as roupas deles e chicotada. Chicotada. Levaram chicotada por quê? Por libertar aquela moça daquele espírito de adivinhação. E aí nós paramos para analisar, irmãos, o preço que nós pagamos pelo Evangelho. Muitos aí fora acham que o que nós fazemos é bobeira, é besteira. Mas para que estar na igreja todo dia? Para que estar na igreja lá toda terça, quinta e domingo? Não, ainda tem culto lá na Saoc, na sede, lá em Boracéia. Para que isso? Já está ficando habitolado, já é o santarrão, não, irmãos. Nós temos que parar para analisar e ver que da onde foi que Deus me tirou e da onde Deus te tirou. Nós temos que parar para analisar e falar: Senhor, eu andava de uma forma errada. Eu andava aí perdido no mundo, aí fazendo tudo que não prestava. E agora que eu estou procurando o caminho certo, procurando a vida eterna, que é aquilo que Deus tem garantido para nós, prometido para nós. Aí muitas das vezes damos ouvidos aos que as pessoas estão falando. Mas nós não temos que dar ouvido ao que as pessoas estão falando, nós temos que dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo nos diz. Eles foram presos, foram chicoteados, foram presos. Chamaram o carcereiro e falavam: olha, é para prender eles e fica de olho neles. Levaram eles lá no cárcere interno da prisão. Prenderam eles, amarraram os pés dele no madeiro. E eles ficaram lá. Só que quando nós temos Cristo em nossas vidas, irmãos, independente da nossa circunstância e da nossa situação, nós vamos adorar o Senhor. Nós passamos pela prova adorando ao Senhor, passamos pela luta glorificando o nome do Senhor, e com aqueles homens não foi diferente. Eles tinham um horário. Nós, estudando a Bíblia, nós sabemos que eles tinham um horário de oração a Deus. Como Daniel também tinha o período dele de oração que ele orava a Deus. E aqui com eles não era diferente, só que deu meia-noite. Não foi por causa que ali era meia-noite, mas era que meia-noite era o horário que eles tinham que orar. E não tem aquilo de falar o que nós, como diz o louvor, o que nós vamos fazer e agora, né? Como tem um louvor aí que canta isso aí, pregar o quê, cantar o quê. Mas chegaram no momento da meia-noite, onde eles tinham que orar, eles começaram a orar. E aí o interessante é que enquanto um orava, o outro cantava. Depois o outro que estava cantando começava a orar e o outro que estava orando começava a cantar. E eles sem saber o que ia acontecer, porque eles estavam ali confiantes. Eles sabiam até que no coração deles que eles iriam passar por aquilo.
Mas eles não sabiam como ia acontecer. Por isso que muitas das vezes nós estamos numa situação e às vezes nós olhamos e achamos que não sabemos como nós vamos sair, e realmente nós não sabemos como vamos sair. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe como nos tirar da prova, Ele sabe como nos tirar da situação difícil. Porque nós olhamos com os nossos próprios olhos e achamos que não vamos conseguir, que não vai dar, que nós não sabemos mais o que fazer. Mas a nossa confiança está no Senhor, porque nós sabemos que independentemente das circunstâncias, é Ele que age por nós. Aleluia. E aqueles homens começaram a orar, começaram a cantar. Aí a palavra do Senhor que diz que de repente houve um grande terremoto naquele lugar. E as cadeias de todos, não foram só deles, foram de todos os presos que estavam ali, foram soltos. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, o de repente do Senhor pode acontecer na tua vida. O de repente do Senhor pode alcançar aonde você acha que não tem mais jeito. O de repente do Senhor pode chegar nessa situação que você acha que é tão difícil. Ele pode chegar aí, o de repente, e livrar você dessa situação, como livrou Paulo e Silas dessa situação. Mas eles tinham Jesus no coração e eles eram crentes, eles criam no livramento do Senhor. E nós temos que fazer isso, irmãos. O nosso propósito é crer no Senhor Jesus. O nosso propósito é confiar no Senhor Jesus. Porque é Ele que nos livra da situação adversa. É Ele que repreende todo o mal. Tudo aquilo que o inimigo vem se levantando contra mim, contra a tua vida, é Ele que nos livra. O de repente dele chega na nossa vida, e é isso que nós temos que ter a certeza, que o de repente dele chega na nossa vida, mas é na hora dele. A Bíblia não fala quanto tempo que eles estavam orando, quanto tempo que eles ficaram orando, cantando, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que eles começaram a orar por volta da meia-noite. Mas o tempo que eles ficaram orando e cantando não falam. E às vezes nós estamos passando ali por aquela situação e falamos: Senhor, quanto tempo mais? Senhor, quanto tempo vai durar? Senhor, eu já não aguento mais, eu já não aguento mais nem caminhar, nem ir para a igreja direito eu aguento, às vezes eu vou arrastando. Mas é bênção que você vem arrastando, porque você consegue chegar. E chega aqui, você ouve uma palavra, você é restaurado, você é transformado, e o de repente do Senhor entra na tua vida e faz a diferença, faz a mudança, traz libertação, traz restauração, traz transformação, traz aquilo que você precisa. O de repente do Senhor traz aquilo que você precisa. Aleluia. Mas aquele homem, aquele carcereiro entra. E aí ele olha. E ele fica desesperado. Porque ele viu, ele acordou com o barulho. E quando ele deu por si, já não tinha mais nenhum preso. Ele viu que as cadeias estavam todas abertas, as prisões, as correntes estavam todas no chão. E a palavra diz que ele chega a tremer. Ele treme, porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha. E ele sabia o preço que ele ia pagar, porque a ordem era que ele cuidasse daquelas pessoas. E de repente ele se depara com aquela situação. Todo mundo solto. E ele sabia que ele poderia pagar com a própria vida. Mas eu acredito que ele preferia morrer por ele mesmo, pelas mãos deles, do que sofrer pelas mãos dos magistrados dali da época. Porque ele sabia que ali o preço ia ser muito mais caro que ele iria pagar. Então ele pega, desmanha a espada e ele tenta tirar a tua vida. E quando ele tenta tirar a própria vida, pastor, a palavra diz que Paulo chega e manda ele parar. Para, não faz isso, nós estamos todos aqui.
E quando ele se deu por si, que ele viu todos os presos ali, que ninguém tinha morrido, que ninguém tinha fugido, ele não aguentou, ele se prostrou aos pés de Paulo. Ele se prostrou aos pés de Paulo. Aleluia. O que nós temos que fazer, irmãos, é se prostrar diante do Senhor. Aleluia. Ele se prostrou aos pés de Paulo. E ele falou: o que é necessário para que eu venha receber isso que vocês têm? Aí Paulo pega e olha para ele e fala assim: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra para ele, para aquele homem, para aquele carcereiro, que a Bíblia não diz o nome, mas essa palavra entrou no coração dele de uma tal forma que ele se alegrou. E ele pegou Paulo e Silas e levou para a casa dele. E lá na casa dele ele deu o que comer, deu alimentação para eles. A Bíblia fala que ele limpa todas as feridas por causa das chicotadas que eles levaram. Ele limpa todas as feridas dos dois. Paulo aproveita e prega a palavra ali para eles. E toda a casa dele recebe a palavra do Senhor e é liberta para a glória do Senhor. E às vezes nós achamos que é impossível Deus entrar na nossa casa e fazer algo. Às vezes nós achamos que o nosso problema é tão difícil, que muitas das vezes nós colocamos o nosso problema maior que o nosso Deus. Nós passamos por situações tão difíceis, que às vezes nós olhamos assim e falamos: meu Deus, não tem mais jeito. Mas para aquele homem teve jeito e teve salvação para a casa dele. E nessa noite, irmão, leve salvação para a tua casa. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você tem passado, qual é os teus problemas. Mas Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. E Ele pode fazer o impossível acontecer sim. Basta somente nós cremos no Senhor Jesus, como Paulo falou para esse homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que crer que o Senhor Jesus, Ele é maior, e Ele pode fazer o impossível acontecer, aquilo que Ele te prometeu, irmão, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que vai sarar a tua casa, Ele vai sarar. Se Ele falou que vai libertar o teu filho, Ele vai libertar. Ele falou que vai libertar o seu marido, Ele vai libertar, mas ele tem que confiar nele. E o difícil muitas das vezes é confiar. Mas quando nós estamos firmados na palavra, o que nós mais fazemos é confiar no Senhor. Porque não existe uma passagem bíblica, não existe nada na Bíblia Sagrada falando que o Senhor Jesus perdeu uma batalha, que Deus perdeu uma batalha ou simplesmente empatou. Não. Todas as vezes que Ele entrou numa batalha, Ele entrou para vencer. Então, irmãos, quando Ele entra na tua peleja, aí pode ficar tranquilo que Ele entra para vencer. Ele não vai entrar para fazer você sofrer, para fazer você perder, não. Mas Ele vai entrar para fazer você ser vencedor. Por isso que a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque a nossa confiança está nele. E dessa forma, irmãos, creia no Senhor Jesus. Creia que Ele pode fazer o impossível acontecer. Creia que Ele pode fazer os milagres, porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo. As mesmas maravilhas que Ele fazia no passado, Ele faz ainda hoje na nossa vida. O problema é que por que demora dele agir em nossa vida? Porque muitas das vezes nós não buscamos da forma que temos que buscar.
Muitas das vezes não oramos da forma que temos que orar, não nos consagramos da maneira que temos que nos consagrar, achamos que o Senhor Jesus vai chegar na nossa vida, nós deitados na cama ou no sofá, esperando cair do céu, sem orar, sem dobrar o joelho, sem buscar, sem se prostrar. Dessa maneira Ele não trabalha. Mas quando Ele diz na tua palavra que Ele ouve a oração do povo, quando o povo se reúne para clamar a Ele, irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. É aonde Ele ouve a nossa oração, porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Quando nós oramos a Deus, quando nós dobramos o nosso joelho a Deus, Ele vê a nossa sinceridade, irmãos, e Ele se comove. Ele é misericordioso. As misericórdias dele se renovam todos os dias. Por isso que Ele olha para mim e olha para você com um olhar diferente. As pessoas lá fora olham para nós com um olhar julgador, julgando as nossas ações, julgando o que nós fazemos, julgando o que nós falamos. Mas o Senhor Jesus, Ele não é dessa maneira. Quando Ele olha para nós, Ele olha com um olhar misericordioso. Ele fala para Deus: Pai, olha, Ele vai conseguir, eu creio. Eu entreguei a minha vida na cruz do Calvário pela vida dele, e Ele vai conseguir. Irmãos, você vai conseguir. Você vai passar por essa. Não esquenta a cabeça, você não está sozinho. O Senhor Jesus pega pela tua mão hoje e te coloca de pé. O Senhor Jesus te pega pela mão e te leva. Se preciso for, Ele te pega no colo e te leva no colo. Mas Ele age ao nosso favor. Ele age ao nosso favor. Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. E o que eu quero resumir com isso: Paulo, na cabeça dele, estava indo para outro lugar. Mas Deus, Ele sabia que se ele fosse para Macedônia, Ele ia restaurar todas essas vidas. Ele ia restaurar a vida de Lígia, vendedora de púrpura. Ele ia restaurar a vida dessa menina que tinha um espírito de adivinhação. E Ele iria restaurar a vida desse carcereiro. E não só a vida desse carcereiro, a vida de toda a família desse carcereiro. E às vezes nós achamos que é impossível Deus restaurar a nossa vida. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, fique firme com Jesus. Por mais que muitas das vezes você não obtenha a resposta na hora, no momento que você quer, Ele é o dono do tempo. Ele faz as coisas na hora certa, no tempo certo, do jeito dele. Porque se eu e você ficarmos apavorados, quando nós colocamos a mão, quando nós tomamos a frente, porque muitas das vezes nós somos assim. Nós vemos que a situação está difícil e nós queremos resolver de um momento para outro. E nós acabamos colocando a mão aonde nós não temos que colocar. Nós acabamos entrando na frente de algumas situações aonde não era para nós colocarmos e tomar essa frente. Nós temos que aprender, irmãos, confiar no Senhor. E saber que no momento certo Ele entra e Ele faz os milagres dEle. Ele entra e a providência vem. Ele entra e a restauração vem. Ele entra e essa situação difícil passa. Aí você vai olhar e falar: consegui passar. Mas foi porque o Senhor Jesus te ajudou. Ele tem te sustentado e nos sustentado. E nessa noite, irmãos, fique com essa palavra. Que o Senhor Jesus vai restaurar aquilo que você precisa. Que o Senhor Jesus vai agir. Ele vai entrar lá na tua casa. Ele vai entrar no teu trabalho. Independentemente na área que você quer que Ele entre e trabalha. Fica tranquilo que Ele vai entrar. Mas Ele vai entrar no momento certo e na hora certa. E o que nós temos que fazer? Continuar perseverando na oração. Continuar adorando o nome dEle, continuar fazendo as coisas para agradar a Ele, porque nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar e fazer a vontade de Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? Que as palmas louvam ao Senhor, amém?
Glória a Deus.